O Natan fez uma reportagem falando dos pré-candidatos ao Senado, que se movimentam em busca de apoio em Teresina. Vamos ver aí que a corrida pelo Senado começou. Câmara Municipal no foco dos pré-candidatos a senador. O mais recente episódio, um jantar na casa do deputado federal Júlio César, do PSD, que reuniu 24 dos 29 vereadores da capital. Marcelo Castro e Ciro Nogueira também devem reforçar agendas com o Legislativo Municipal nos próximos dias. Entre os parlamentares, o discurso é de cautela para a tomada de decisão. O deputado Júlio César é um grande quadro da política piauiense, bem como o senador Marcelo Castro, senador Ciro Nogueira. Nós, como filiados do PSD, temos uma tendência muito grande a acompanhar o deputado. Ontem ele fez esse jantar na casa dele, fomos muito bem recebidos por todos, senadora Jussara, deputado Georgiano. E a política é a arte do diálogo. Eles estão buscando apoio, a gente fez isso quando foi candidato a vereador, é o normal. E acredito que o que for mais interessante para a cidade, para o estado do Piauí, a grande maioria dos deputados dos vereadores vão acompanhar. É natural que os partidos, os que têm intenção de disputar o Senado, ele faça o diálogo com as respectivas bancadas que assim acharem necessário. Nesse caso específico, nós estávamos lá, eu e os demais vereadores, ouvimos lá a apresentação do deputado federal Júlio César e cada partido tem sua estratégia. O Partido dos Trabalhadores terá também a sua estratégia e vamos dialogar no momento oportuno. A vereadora Tatiana Medeiros, do PSB, também foi procurada pelos pré-candidatos ao Senado e diz que pode apoiar nomes da base e da oposição, repetindo o que já acontece na disputa proporcional. Eu sempre digo, a arte da política é o diálogo, é você ouvir, é você conhecer o trabalho, os projetos e a atuação para o nosso povo. Tem aí nosso deputado estadual, que é o deputado Aldo Gil, que é bem próximo do senador Ciro Nogueira. Temos o deputado federal, que é do PT, da base do governo. Então, tem 2 votos esse ano, Então, a gente vai avaliar, o próximo ano, nós vamos avaliar e vamos caminhar, trilhar pelo melhor caminho para o Piauí e por Teresina também. Já o vereador Juca Alves, do PRD, diz que ainda é cedo para tomar uma decisão sobre os 2 votos para o Senado. É muito cedo, até para a gente estar tratando dessa questão de decidir apoio político aí para 2026. Estamos sim conversando, tanto com o senador Marcelo Castro, o deputado Júlio César, que ontem nesse jantar não se tratou em pedir apoio, mas sim ele colocou o nome à disposição de todos os parlamentares aqui da Câmara Municipal para apreciação. Se colocou que será sim candidato a senador na próxima eleição em 2026 e também da importância que nós temos hoje do Júlio César em recursos para Teresina. E isso também foi tratado, O que é que teria de recursos a mais para Teresina para que nós possamos estar levando as melhorias e obras que a gente tanto sonha para as nossas comunidades. Então não teve nenhuma essa questão de fechamento, se você está fechado com o senador e tal. Ô Natan, vamos lá, tem agenda aí já marcada para a Câmara, A Câmara que retoma os trabalhos na segunda-feira, na terça-feira, aliás, mas já tem agenda de senador, Douglas, boa tarde para você, boa tarde a todos. Semana movimentada, os vereadores se reuniram com o senador Marcelo Castro. Ontem, o jantar que você viu aí na reportagem, que reuniu 24 dos 29 vereadores na Fazenda Canaã, na casa do deputado federal Júlio César. E na segunda-feira, um café da manhã com o senador Ciro Nogueira no Salão Nobre da Câmara Municipal. O senador vai à Câmara Municipal conversar pessoalmente com os vereadores, ouvir demandas e, claro, falar sobre 2026 em busca de apoio. E assim como nós acompanhamos naquele debate sobre a presidência da Câmara, a própria eleição, Douglas, até 2026 vai ter muito almoço, muito jantar e muito café da manhã. Um cardápio recheado aí. Os candidatos ao Senado vão ter que abrir o bolso aí para dar comida aos vereadores que vão ter, claro, um peso significativo nessa eleição, porque Teresina é o maior colégio eleitoral, o vereador é aquela liderança política mais próxima do eleitorado, então por isso o interesse dos 3 principais nomes até agora na corrida pelo Senado: Marcelo Castro, Júlio César e Ciro Nogueira. Do interior também. Eu estou preocupado, João, sou deputado,
preocupado com o Natan. Porque, e o Ezequiel, porque com esse cardápio farto, a imprensa também vai Sobra uma pontinha. acumular caloria também, né? Tem um cardápio farto. Eu estava dizendo, Douglas, boa tarde para você, para o Natan, o Ezequiel e a toda a nossa audiência. O bom é que, como são 3 candidatos competitivos, realmente dá certinho. É café da manhã, almoço e jantar. Cada um banca um, cada um dos candidatos banca um. Com certeza não vai faltar vereador e prefeito para participar dessas agendas. Agora, o Natan citou algo que é interessante. O vereador e o prefeito de cidade pequena são os políticos mais próximos, né, da população. E senador é o cargo político mais distante da população, porque normalmente o deputado estadual tem as suas bases, ele consegue visitar os municípios aos finais de semana. O deputado federal precisa ter um contato muito próximo com os prefeitos, né? Indicar emendas parlamentares, a participar ali daquelas agendas de aniversário de cidade, aqueles eventos públicos de maior repercussão. O governador, obviamente, é um cargo executivo, tem que ter um contato direto com a população. Agora, o senador não, né? O senador é um cargo que fica distante da população. Primeiro que as discussões são um pouco mais, ou deveriam ser um pouco mais intelectuais, mais estratégicas. Não disputa a eleição a cada 4 anos. Quem foi eleito agora só vai se preocupar com a eleição daqui em 2034, né? Quem vencer a eleição para o Senado em 2026 só vai se preocupar com a eleição em 2034. Então é um cargo onde quem está exercendo o poder de senador, o mandato de senador, realmente fica muito distante da população. Por isso que, para ser eleito, ele de fato vai precisar de um contato muito próximo com as lideranças que ficam mais próximas da população, que no caso são os vereadores, e a gente coloca também os prefeitos de cidade pequena, onde normalmente o prefeito conhece todo mundo, tem uma relação de parentesco, de amizade, de parceria com a população. Acho que isso ajuda a explicar o porquê de, com tanta antecedência, essas agendas de café da manhã, almoço, jantares também, envolvendo os candidatos ao Senado com quem tem esse mandato mais próximo da população. Douglas, só para finalizar, as lideranças políticas estão adorando, viu? Porque pela primeira vez a gente tem 3 candidaturas competitivas para o Senado. Quando eu falo competitivas, a gente não consegue precisar quem é que vai ficar de fora. São 3 nomes que têm estrutura política, estrutura financeira, tem tradição na política, tem serviço prestado, né? Ciro Nogueira, Júlio César e Marcelo Castro têm uma história de atuação aqui no Piauí. Isso faz com que os prefeitos e vereadores fiquem animados com essa eleição para senador em 2026. Ezequiel, a antecipação do café da manhã, almoço, de jantar, como disse o João, o Natan, dá aí a senha que a disputa vai ser dura, né? Exatamente. Boa tarde a você, Douglas, boa tarde aqui aos nossos colegas e também a toda a nossa audiência aqui nessa sexta-feira no Jornal Dia News. É isso mesmo, Douglas. Pelas informações, sendo bem que eu venho apurando desde agora pela manhã até agora, o início do jornal, é exatamente isso. Ontem essa reunião, né, esse jantar, propriamente dito, na casa do deputado federal Júlio César, foi mais uma conversa amistosa, né, uma conversa para mostrar o que foi, então, as eleições do ano passado e quais as expectativas, as perspectivas de crescimento, né, para agora, esse ano de 2025, esse colher de frutos, né, o que foi plantado no ano passado, agora esse colher de frutos a partir deste ano, justamente em razão dos apoios do deputado federal Júlio César e também de Georgiano Neto a esses determinados vereadores no ano passado. E por conta disso, esses frutos, como foi conversado ontem, é justamente para saber agora como é que vai ser colhido durante esse ano de 2025, que, claro, vai repercutir diretamente no ano de 2026. E como vocês bem já detalharam, é um cardápio farto. Os vereadores já ouviram as propostas do senador Marcelo Castro, segundo as informações que eu apurei, foram informados em que sentido? Que há promessa, então, de destinação de emendas de R$1 milhão para os vereadores ainda neste ano de 2025 e mais R$1 milhão no ano de 2026, claro, para o andamento de obras estruturantes, outros encaminhamentos aqui para a cidade de Teresina.
Ontem, então, foi dialogado, claro, sobre as propostas do deputado federal Júlio César, em razão, sim, do Senado Federal. E agora, tudo isso está sendo colocado na balança e, na segunda-feira, os vereadores vão escutar, então, dessa forma, o senador Ciro Nogueira, para saber quais serão também as propostas, né, que o senador Ciro Nogueira tem para esses vereadores, isso ali auxiliado pela vereadora Samantha Cavalcante, que está realizando esse café da manhã que vai acontecer. Mas é como vocês bem já ressaltaram, é algo mesmo diferenciado que vai acontecer no ano que vem, essa eleição para o Senado, mas vale destacar que são apenas 2 vagas que estão em jogo, e aí a gente vai ver de forma mais estruturante como é que então vai se comportar cada candidato, nesse exato momento pré-candidatos ao Senado Federal e como vai acontecer isso. E também é importante, Douglas, aqui destacar que o PT não fica de fora dessa disputa majoritária, não. Até porque outras informações que eu apurei durante a reunião que teve da bancada federal com a estadual é que, a partir de agora, os deputados estaduais, juntamente com o governador Rafael Fonteles, vão intensificar visitas nas cidades do interior justamente para isso, para auxiliar na viabilidade política do Partido dos Trabalhadores, que também vai trabalhar justamente não somente no nome do governador Rafael Fonteles, mas quem sabe aí uma possível ensaio para uma segunda candidatura majoritária dentro dessa chapa que vai acontecer para o ano que vem.